Beleza, estamos então aqui gravando e vamos que vamos. Bom, então, a aula de hoje, como eu adiantei para vocês aí, né, nas mensagens que eu mandei para o WhatsApp, a gente vai entrar no último sacramento da iniciação cristã, que é a Eucaristia, né? Então, ele completa, né, esse tríduo de sacramentos que a gente chama de sacramentos da iniciação cristã. E vocês vão ver que a Eucaristia é um sacramento diferenciado, né, no mínimo. E a gente vai ter, acho que, 3 ou 4 aulas só relacionadas à Eucaristia, né? Na verdade, são 3 aulas e uma aula só sobre a missa, né? Que vão ser as sequências aí. Então, essa primeira aula é a Eucaristia, mistério de fé e de amor, né? A gente tem essa pintura, talvez uma das pinturas, não necessariamente essa, né? Mas porque ela foi representada por diversos artistas em diversos momentos históricos, né? Muito famosa, né? Da Santa Ceia, né? E, enfim, essa daqui é bem ilustrativa, né? E ela mostra, cada uma tem uma peculiaridade, né? E essa mostra o próprio Cristo já com a Eucaristia na mão, né? Com a hóstia consagrada, né? E não necessariamente com o pão que eles estão comendo. A gente pode observar, né? Na mesa tem, enfim, uns pães, né? Num formato um pouco mais comum que a gente reconhece, e o Cristo já oferecendo a Eucaristia, né, no formato que a gente está acostumado a ver hoje em dia, né? Vamos lá. Se o computador me ajudar aqui. Exato. Então, a gente sempre começa pegando, né, uma pergunta lá do compêndio do Catecismo, e agora é a pergunta 271, que diz, né, ela quer saber justamente, né, o que é a Eucaristia, né? A Eucaristia é o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Ele instituiu para perpetuar o sacrifício da cruz no decorrer dos séculos, até o seu regresso, confiando assim à sua igreja o memorial da sua morte e ressurreição. Então, só nesse parágrafo a gente tem muita informação. Pode não parecer, mas eu fico imaginando assim, talvez alguém que nunca tenha ouvido falar sobre a Eucaristia, esse é um parágrafo super denso e com muita informação. Então, a gente, ao longo da aula de hoje, das próximas aulas, a gente vai destrinchando isso daí, tá? Essa resposta, ela é um resumo, né? Então, é o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal, em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da vida eterna. Então, né, a gente, a resposta da pergunta, né, o que é a Eucaristia? Já fala, né? Que ela é o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, que ele confiou à sua igreja o memorial da sua morte e ressurreição para que ela perpetue o seu sacrifício ao longo dos séculos. É sinal de unidade, que a alma se enche de graça, que é o penhor da vida eterna. Então, a gente já vai pegando aí várias características do que é o sacramento da Eucaristia. E a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, né? Já dá para perceber logo nesse começo, né, que ela é um sacramento diferenciado. Então, ela é também conhecida como o sacramento dos sacramentos. É lógico que todos os sacramentos têm a sua importância, né? Mas a Eucaristia, ela tem esse papel especial. Então, é o mais importante de todos, já que contém a graça de Deus, assim como todos os outros sacramentos, né? A gente viu, né, no que através dos sacramentos, os sacramentos são sinais visíveis da graça de Deus. Então, através de todos os sacramentos, nós recebemos graças específicas, né? E com a Eucaristia não é diferente. Mas além da Eucaristia conter a graça de Deus, né, ela também contém o autor da graça, o próprio Deus. Mais especificamente, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, na Eucaristia, nós recebemos o próprio Cristo, o próprio Deus. E nós sabemos, não pelos sentidos, mas pela fé, que se apoia no testemunho de Deus. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, isso são palavras do Cristo, né? do próprio Jesus Cristo. Nessa que está grifada aqui é do Evangelho de Lucas, né? Que ele diz, justamente no trecho que relata a última ceia, né?
isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, a Eucaristia é fonte e cume de toda a vida cristã, né? Então, é de onde brota e para onde nós devemos, digamos assim, nos orientar, né? É a partir da Eucaristia. Participando do sacrifício eucarístico, né? Ou seja, participando da recepção da Eucaristia, ou seja, da liturgia, de como que é celebrado esse sacramento, os fiéis oferecem a Deus, né? Oferecem ao próprio Deus. A gente vai ver que a missa ela tem várias finalidades, né? E uma delas é essa: oferecer a Deus, né, aquilo que lhe é devido. Então, oferece a vítima divina, ou seja, a oferenda mais perfeita que nós poderíamos oferecer a Deus, que é Ele próprio. E se oferecem a si mesmos, ou seja, cada um dos cristãos, dos fiéis que participam da missa, se oferecem a si próprios também juntamente com a Eucaristia, ou seja, juntamente com a vítima perfeita, a vítima divina. Que é muita informação, tá, gente? Mas, enfim, no final eu espero conseguir um tempinho para perguntas. Enfim, a gente vai ter outras aulas também, porque realmente é um tema denso. Bom, a Eucaristia, fonte e cume da vida da igreja, né? A gente viu logo agora na introdução isso daí. Então, a Eucaristia é o coração da igreja, né? Fonte e cume de toda a vida cristã. A Sagrada Eucaristia contém todo o bem espiritual da igreja. Quer dizer, o próprio Cristo. Então, o sacramento da Eucaristia é o próprio Cristo, né? Ali nós recebemos a graça de Deus e o próprio Cristo, né? É o corpo e sangue de Cristo. Então, a gente vai ver com mais detalhes isso aí. Como que isso acontece? Né? Então, e isso acontece porque o próprio Cristo, assim, o quis e a instituiu, né? Esse quadro que ilustra esse slide, né? Ele se chama justamente isso, a instituição da Eucaristia, né? Então, a gente vê também, é um retrato da última ceia, né? Com enfoque mais no diálogo que Cristo tem com os apóstolos, né? Se vocês pegarem o relato da última ceia, né? Nos evangelhos, você vai ver que existe um diálogo que, apesar de não ser muito longo, mas ele é bastante denso, né? Sobre justamente a instituição da Eucaristia e o mandamento do amor, né? Que ele deixa para os apóstolos. Então, todo o bem da igreja está contido na Eucaristia, né? Então, isso faz com que, é uma das coisas que faz com que seja um sacramento especial. Essa é a razão de que os restantes sacramentos, como também todos os ministérios eclesiais, ou seja, todas as atividades da igreja, enfim, e as obras de apostolado estão unidos à Eucaristia, elas se ordenam. Então, se não há essa união com a Eucaristia, ou seja, vivendo uma vida cristã, vivendo a recepção frequente da Eucaristia, a gente vai ver que é necessária uma preparação prévia para isso, né? Acho que eu já até comentei em outras aulas, né? É necessária a confissão, estar em estado de graça. Então, se não há essa união com Cristo, que se entrega o seu corpo e sangue para nós na Eucaristia, todas essas atividades, por melhores que sejam, elas estarão desordenadas, né? Porque elas não estão ordenadas para Deus, não estão ordenadas para o Cristo. E a Eucaristia, né, o sacramento da Eucaristia, ela recebe diversos nomes, né? Aqui nesses slides eu separei só, digamos assim, os mais famosos, mas lá no Catecismo, depois, se vocês tiverem curiosidade, podem consultar, existem outros, né? Tem vários, né? Ela é conhecida com diversos nomes. Devido à sua riqueza inesgotável, né? Então, ela pode se expressar mediante os diferentes nomes, tais como Eucaristia, né? Que é um dos mais comuns, que significa, é uma palavra que vem do grego, que significa ação de graças, né? Eucaris, alguma coisa assim, que significa ação de graças. O banquete do Senhor, né, porque está relacionada, né, porque Cristo instituiu na Quinta-feira Santa, na última ceia, né, então o banquete do Senhor, o banquete do Cordeiro, o santo sacrifício do Senhor, enfim, a próxima é santo sacrifício, já estou adiantando aqui.
o santo sacrifício porque atualiza o único sacrifício de Cristo na cruz. Então, o sacrifício de Cristo na cruz, ele aconteceu num momento histórico, né? Ele se entregou por nós na cruz num momento histórico, mas ele é atualizado em toda a Santa Missa, né? E a gente vai ver com mais detalhes como que isso acontece, né? Então, ele não acontece novamente, ele é atualizado, né? Então, a Santa Missa, ela nada mais é do que o próprio sacrifício de Cristo, né? Então, considerando já não havendo mais o tempo, ele não acontece no tempo, acontece fora do tempo, né? Então, se a gente for, né, tem que ter um pensamento mais metafísico, né? Então, essa atualização ela acontece independente do tempo histórico. Comunhão também é bastante conhecido, né? Principalmente aqui no Brasil. A gente fala, primeira comunhão, a criança vai fazer a primeira comunhão, não sei o quê, tá na hora da comunhão, na missa, né? Então, o sacramento da Eucaristia também recebe esse nome de comunhão, porque nos unimos ao próprio Cristo, né? A gente viu lá no começo. Então, quando nós recebemos a Eucaristia, nós recebemos o próprio Cristo, né? E recebendo o seu corpo e o seu sangue, e também nos unimos aos nossos irmãos, né? Então, a recepção da Eucaristia, ela tem essa característica de comunhão, comunhão com o próprio Deus, com o próprio Cristo, e através da nossa comunhão com Cristo, a comunhão com os nossos irmãos, também pelo Espírito Santo. Então, isso tem a ver também com a própria comunhão dos santos. Santa Missa. Então, a Santa Missa, ela é o próprio sacramento, né? Então, o sacramento da Eucaristia, ele ordinariamente é recebido na Santa Missa, tá? Em situações excepcionais, por exemplo, a pessoa que está doente, está acamada, né, ou que não pode se deslocar até a Santa Missa, até, enfim, a igreja, o local onde está sendo celebrada a missa, ela pode receber a Eucaristia em casa, ou receber a Eucaristia num outro momento mais oportuno, mas não é digamos assim, o ordinário, não é o indicado, né? O ordinário, ele acontece durante a realização da Santa Missa, né? A celebração litúrgica da Eucaristia. Santa Missa, porque quando se despedem, aí por que esse nome missa, né? Não sei se alguém aqui, vocês, sei lá, já participaram de alguma missa que tenha sido celebrada em latim, e a gente percebe que no final da missa, né, o padre despede os fiéis e ele envia todos para a missão, né? Então, nós recebemos a Eucaristia, que é o combustível, o nosso combustível espiritual, o próprio Cristo, e somos enviados em missão, né? Mas a tradução para o português, ela não deixa isso claro, né? Porque agora espero que a minha memória não me faça uma pegadinha agora. Mas ai, que ótimo. Eu não estou lembrando como é que é a bênção final em português. Mas a bênção final em latim, ele fala ite missa est, ou seja, eis que vos envio, né? Então, missa quer dizer envio, missão, né? Então, porque quando se despedem os fiéis ao terminar a liturgia eucarística, são enviados em missão, para que cumpram a vontade de Deus na sua vida ordinária, né? Então, a nossa recepção da Eucaristia também tem essa função, né? Para fortalecer a nossa vida espiritual, fortalecer a nossa missão de apóstolo de Cristo, né? Lembrei em português. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aí a gente responde, graças a Deus, né? Só que, enfim, é uma tradução completamente diferente do sentido, né, que é o ite missa est, ou seja, eis que vos envio, né? E aí deu graças, a resposta em latim, que é o graças a Deus. Aí realmente é igual em português. Tá bom? Bom, então como que aconteceu essa instituição da Eucaristia, né? Na verdade, alguns pontos a serem comentados aqui, não vou entrar em detalhes, mas o pão e o vinho, né, são alimentos que eles sempre possuíram uma importância muito grande para o povo de Deus, né, para Israel, para o povo eleito, né, para os judeus. Enfim, em todas as celebrações e os banquetes, enfim,
existia essa simbologia do pão e do vinho, tá? Não vou entrar nesses detalhes. E é justamente Cristo, né, utilizou-se desses elementos da criação, né, porque afinal de contas o vinho ele vem da uva, né, e o pão vem do trigo, enfim, ou seja, são frutos da terra, ou seja, são frutos que o homem tira da benignidade de Deus ao criar, né, enfim, todas as coisas. E justamente na Páscoa dos judeus, né, que a Quinta-feira Santa, né, que é a última ceia, Cristo celebrava a Páscoa também dos judeus, que era uma celebração, aliás, que ainda existe até hoje para os judeus, que celebra a passagem do Mar Vermelho. Então, Páscoa significa passagem, né? Passagem, nesse caso, era uma passagem realmente física, né? Um atravessar ali o Mar Vermelho, né? E que Cristo ressignifica a Páscoa, instituindo a Eucaristia dando esse sentido da passagem da morte para a vida, né, na sua ressurreição. Então, por isso que no domingo da ressurreição, a gente chama de domingo de Páscoa da ressurreição, né? Ou seja, a passagem da morte para a vida. E também, já, digamos assim, adiantando, né, a nossa passagem da vida mortal para a vida eterna, né? Enfim, após a nossa morte e depois, finalmente, após o juízo final, né? Como a gente já viu algumas aulas atrás. Beleza. Então, dados essas informações que eu acho que são interessantes também, né? Para ver que as coisas não... tudo na doutrina da igreja ela tem uma origem, né? Tem um sentido, tudo tem uma explicação, né? Tanto simbólica quanto mais concreta também. Então, Jesus Cristo instituiu a Eucaristia na Quinta-feira Santa, na última ceia. E até uma coisa que eu estava esquecendo, né? Até ao longo da vida pública de Cristo, né? Cristo dá sinais da Eucaristia, né? Através do milagre da multiplicação dos pães, né? Que acontece mais de uma vez, né? Então simbolizando também essa multiplicação do pão ali, alimento que em seguida, né, posteriormente, ia virar essa multiplicação da Eucaristia, né, que ela é dada para todos, né, em qualquer lugar do mundo. Você tem missas celebradas praticamente em todos os momentos, né? Enfim, se a gente for pensar no mundo todo, né, a questão do fuso, etc. Então a gente está sempre pelo menos um sacerdote celebrando a Eucaristia, né? E também no milagre de Caná, em que ele converte a água em vinho, né? Então, assim, são indícios, né? São milagres que também indicam a instituição da Eucaristia. Mas ela foi instituída propriamente na Quinta-feira Santa, na última ceia, né? Cristo já tinha anunciado aos discípulos em Cafarnaum, né? A gente vê isso no capítulo 6 de João, que lhes daria a comer o seu corpo e o seu sangue, que também é chamado o discurso do pão da vida, que é muito bonito, né? Assim, é uma leitura enfim, para você fazer oração, né? Esse capítulo 6 de São João, né? Em que Cristo vai falando: eu sou o pão da vida, quem crê em mim não terá mais fome. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida eterna, né? Enfim. Então ele já estava ali, preparando os seus apóstolos, os discípulos para isso, né? Então aquilo chocou a muitos, né? Falou, mas isso são palavras muito duras, né? Ele fala também da paixão, se eu não me engano, da sua paixão e da sua entrega, né? E, enfim, muitos ali abandonam o Cristo, né? Mas como que eu vou comer a carne de um homem, né? Enfim, ainda não estavam totalmente preparados para isso. E no final a gente tem São Pedro, né? Falando, né? Que ele pergunta, né? E vocês também querem ir embora? Né? Ele deixa a liberdade ali para os apóstolos. E aí Pedro, já tomando a frente como líder, né, dos apóstolos, né, ali o príncipe dos apóstolos, falou: a quem iríamos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna, né? E, enfim, assim se conclui esse discurso do pão da vida, que é o 6º capítulo de João, que, enfim, recomendo a leitura, com certeza. Já havia preparado a fé dos seus com argumentos incontestáveis. Aí, como eu já falei, né, o milagre de Caná, né, das bodas de Caná, convertendo a água em vinho.
enfim, o milagre de Caná ele tem toda uma simbologia também do casamento celeste, da alma com o próprio Deus, enfim, né? Porque acontece numa celebração de um casamento. Assim, ao ouvir na última ceia, isto é o meu corpo, os apóstolos, né, teriam a firme persuasão de que era como dizia. Então, Cristo foi preparando os apóstolos até mesmo antes da última ceia, né, para que ficasse muito claro o que Cristo queria. Da mesma maneira que a água se havia convertido em vinho pela sua palavra onipotente e os pãezinhos cresceram até saciar uma grande multidão. Ou seja, que Cristo era capaz, se assim o quisesse, de realizar esses milagres. Então, e como se celebra, então, a Eucaristia? Né? Cristo instituiu a Eucaristia, deixou essa ordem para a sua igreja, né, para que perpetuasse ao longo dos séculos essa celebração, né, esse sacramento. Então, os apóstolos receberam um encargo do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Então, isso foi uma ordem recebida pelos apóstolos de Cristo, né? Ou seja, a Santa Missa, né, a Eucaristia, não é um mero recordatório, né? Algo que, enfim, outras denominações cristãs, né, após a Reforma Protestante, perderam essa noção, né, da Eucaristia, né? E acreditam apenas num recordatório, que é um símbolo, que lembra a última ceia e tal. Mas não foi isso que Cristo disse, né? Não é mero recordatório, mas é a atualização real do memorial de Cristo, né? Ou seja, do seu santo sacrifício, da sua vida, paixão, morte e ressurreição, né? Já até adiantei ali, já estava escrito. E da sua intercessão junto com o Pai, que se realiza na Eucaristia. Então, por um desejo de Cristo, por um desígnio divino, né, ele quis que se mantivesse, né, que fosse atualizado, né, sempre essa entrega, né, esse resgate de Cristo, esse amor de Cristo por nós no cume da cruz. Então, desde meados do século II, né, até nos Atos dos Apóstolos também já há relatos da realização da Santa Missa, né, que é chamada da fração do pão, né, ou seja, que é até essa simbologia da fração do pão, ela é interessante, porque a gente vai ver, acho que mais para frente, né, e também nos dois vídeos, naquele videozinho mais curtinho que eu pedi para vocês assistirem, se vocês ainda não puderam, recomendo que assistam, ele explica isso, que a hóstia ela é fracionada, né? Mas ela não é dividida, o Cristo não é dividido, né? Ou seja, se eu divido uma hóstia consagrada, tá? Em duas, eu não tenho metade de Cristo numa e metade de Cristo na outra. Não, eu tenho todo o Cristo em uma e todo o Cristo em outra. Então, independente do tamanho da hóstia, sempre eu vou ter o Cristo inteiro, né? Ou seja, ele é partilhado, mas não dividido, né? Então, enfim, esse conceito é importante para a gente entender bem o que é a Eucaristia, né? Que é um mistério, é o maior mistério da nossa fé, digamos assim, né? Um dos maiores, pelo menos. Mas a gente consegue, né, dentro das nossas limitações humanas, compreender bem, relativamente bem, né? Então, às vezes tem gente que acha assim, eu recebi uma hóstia grande, então eu recebi mais Cristo do que o fulaninho que recebeu só um pedacinho. Isso daí não faz sentido nenhum, entendeu? Você recebeu mais matéria, mas você não recebeu mais substância, porque a substância é a mesma, que é o próprio Cristo, né? Então, mas voltando aqui, desde meados do século II, e segundo o relato do Mártir Justino, temos testemunhadas as grandes linhas do desenvolvimento da celebração eucarística, que permaneceram invariáveis até os nossos dias. Então, assim, a celebração sempre aconteceu, né, desde o início do cristianismo. Lógico, ela foi tendo algumas modificações, mas, assim, como é que eu posso dizer? De como ela é celebrada, mas a sua essência permaneceu invariável, né? Ou seja, as suas partes, isso a gente vai ver quando a gente tiver aula sobre a missa, as partes essenciais da missa sempre existiram, né?
Mas se era com a oração A, com a oração B, se era em pé, ajoelhado, não sei o quê, isso mudou, né? Foi se alterando ao longo do tempo, né? Mas isso são acidentes, né, como a gente fala, e não a essência, a substância, né, da missa. Então, a Eucaristia é uma renovação incruenta do sacrifício da cruz. Eu vou tentar dar uma acelerada aqui, porque eu acho que o tempo daqui a pouco vai acabar. Então, Jesus Cristo ofereceu a Deus Pai o sacrifício da sua própria vida, morrendo na cruz, né, como a gente viu nas aulas anteriores. Mas, ainda que o valor do sacrifício de Cristo na cruz fosse infinito e único, e de fato é, né, o Senhor quis que se perpetuasse, ou seja, ele se perpetua até hoje e até o fim dos tempos, né, pela Eucaristia, pela Santa Missa. Então, é como se o sacrifício de Cristo ainda ocorresse. Ainda não. Aliás, se não, ele ainda ocorre, né, em toda a Santa Missa. Né? Então, o Senhor quis que se perpetuasse e se tornasse presente para aplicar os méritos da redenção. Então, os méritos da redenção de Cristo são aplicados a nós, sobretudo, pela Eucaristia. Né? Então, a gente vê o grau de importância do sacramento da Eucaristia. Né? Então, se todos nós, cristãos, tivéssemos essa consciência, a gente ia ter um amor tão grande à Eucaristia, tão voraz, né? Que um dia sem Eucaristia seria um dia muito ruim. Né? Jesus Cristo instituiu a missa, não para perpetuar a ceia, ou seja, a ceia ali, né, fisicamente falando, mas o sacrifício da cruz. Então, olha quão profundo que é isso. Assim, a missa renova incruentamente o próprio sacrifício do Calvário. Então, a Eucaristia, a Santa Missa, é o sacrifício incruento do Calvário, ou seja, não existe dor, nem o sangue de Cristo escorrendo, enfim, e todos enfim, todo o drama, né, físico e psicológico ocorrido durante o Calvário, né? Mas é o sacrifício incruento. E a Eucaristia é igualmente sacrifício da Igreja, né? Pois, sendo a Igreja corpo de Cristo, participa da oferenda da sua cabeça. Então, a Igreja também se oferece, né? E a Eucaristia é o sacrifício da própria Igreja. E nós, sendo Igreja, né? Nós, os batizados, são a Igreja, formam a Igreja. E a Igreja sendo o corpo de Cristo, então não pode haver o sacrifício apenas da cabeça, e sim da cabeça do corpo. O sacrifício da missa e o da cruz são essencialmente um e o mesmo. Né? Então, isso eu acho que já está ficando claro para a gente aqui. Né? Então, a missa nada mais é do que o próprio sacrifício da cruz, né? Que continua acontecendo, se atualizando através da Santa Missa. Então, entre a missa e o sacrifício da cruz, há identidade essencial, ou seja, eles têm a mesma essência, né? Porque a substância é a mesma, que é o próprio Cristo. Se a substância do sacrifício na cruz foi Cristo, né? Então, para que ela existiu? O tempo já está acabando, tem que dar uma corridinha. Mas as diferenças são acidentais, né? Porque a Eucaristia hoje em dia, os acidentes, ou seja, aquela aparência, não é igual ao Cristo na cruz, né? O sacerdote é o mesmo Cristo, que no Calvário se ofereceu só ele, enquanto que na missa o faz por meio do sacerdote. Então, o sacerdote, quando ele está celebrando a Santa Missa, apenas nesse momento, e em outros sacramentos também, ele está na pessoa de Cristo. Ou seja, é o próprio Cristo que está ali na pessoa do sacerdote. Então, mesmo que o sacerdote não esteja devidamente preparado, o que não é desejável, mas, enfim, pode acontecer, a missa acontece. Né? Então, a Eucaristia acontece, porque é o próprio Cristo, ele apenas se utiliza do sacerdote. E também o próprio Cristo é a vítima. Né? Cristo, que no sacrifício da cruz se imolou de maneira cruenta, ou seja, com dor, enquanto que na missa o faz de modo incruento, sem dor. Né? Então, o Cristo é o sacerdote, é o que oferece a vítima e é a própria vítima. Na cruz, Cristo nos resgatou do pecado e ganhou para nós os méritos da salvação. Né? E na missa eles nos são aplicados, né? Esses méritos que Cristo ganhou na cruz. Né? Então, olha como que é a mesma coisa, né? O sacrifício da cruz e a missa. O sacrifício da cruz e a missa. Esse já é o último slide aqui.
Vamos lá. E quais são as finalidades da missa, né? Depois a gente vai ter aula só sobre a missa, então a gente vai entrar nisso com um pouco mais de detalhe. As finalidades da missa são 4, né? Adorar a Deus, finalidade de adoração, dar-lhe graças, né? A ação de graças aí é a Eucaristia, né? Então dar-lhe graças, pedir-lhe benefícios, né? E satisfazer ou pedir perdão, né? Pelos nossos pecados. Então essas são as 4 funções da missa, que também são as funções de toda oração, né? Eu imagino que a gente vai ter alguma aula só sobre oração, então as finalidades da oração são essas 4. E a Santa Missa é a oração por essência, né? É a oração de toda a igreja. Então, nós podemos unir todo o nosso dia à Santa Missa. Então, é bom que o nosso dia parta da missa e para ela seja orientado, né? E viver ao longo dele com esses mesmos sentimentos que teve Cristo na cruz. Ou seja, que a gente participe da missa e depois da nossa participação da missa, a gente continue vivendo todas aquelas graças da missa ao longo do nosso dia, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana e ao mesmo tempo se preparando também para a próxima missa que nós vamos assistir, né? Então depois a gente pode, né, a gente vai entrar mais detalhes nisso, mas é interessante a gente já pensar, né, como que a missa ela tem que ser o centro da nossa vida, porque é o centro da vida cristã, é o centro da vida da igreja. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Deixa eu só parar aqui a gravação.